Boa noite a todos, espero que me consigam ver e ouvir devidamente. Eu tive naturalmente de criar aqui de organizar um direto porque todas as coisas que se têm vindo a acontecer, sobretudo no dia de hoje, para isso empurram e para isso acabam também por justificar. Muito bem, aquilo que nós temos neste momento são aquelas mais recentes notícias que nos dão conta de o Irão ter lançado centenas de drones, de mísseis balísticos também, e a CNN, não sei se é a CNN Portugal ou não, porque não vejo, mas a CNN norte-americana já qualifica este ataque de drones como o maior ataque de que há memória na história da humanidade, de uma só vez, de um conjunto de drones que de uma só vez foram lançados. Portanto, já é, segundo a CNN, o maior ataque alguma vez registado na história da humanidade de uma só vez. O que simboliza muita coisa, desde logo para o Irão, acaba por simbolizar e por significar muito, nem que seja na medida em que, por si só, independentemente dos estragos que este ataque venha a fazer na prática e dos danos que este ataque venha a causar na prática, o que é certo é que isto já marca, já permite que todos nós possamos ler este tipo de ataque como sendo uma demonstração de fúria do Irão para conseguir assegurar que há vingança, há lugar à vingança. Aliás, os elementos da Guarda Revolucionária Iraniana já lançaram aqui há uns minutos um comunicado, pelo menos foi lido na televisão iraniana, onde diziam que iriam lançar a operação militar, a sua promessa é verdadeira. Portanto, e sempre tendo como base a mensagem sagrada de Alá, para poder justificar e para poderem, pelo menos, invocar a legitimidade para conduzir este tipo de ataque, eu posso dizer-vos que isto é um ataque que tem, segundo este próprio comunicado que foi lido na televisão iraniana, é o tipo de ataque que compreende, e é dito nas motivações, uma forma de vingar os muitos crimes cometidos pelo o regime diabólico sionista, é utilizada esta expressão, incluindo o recente ataque à missão consular iraniana na Síria. Depois é dito que este ataque visa atacar Israel nos os territórios ocupados por Israel. Ora bem, neste momento, como vocês sabem, os drones e os mísseis que foram disparados pelo Irão têm logo uma limitação, que é nós não sabemos, demora muito tempo até chegar ao destino. O que apenas nos permite, não só a nós, mas sobretudo a Israel, que é quem vai fazer essa defesa, lança o exercício de tentarem perceber quais é que são os alvos privilegiados deste tipo de ataques, se é que existe um alvo privilegiado e se aquilo que pretendam causar não seja apenas, entre aspas, o semear o pânico. E porquê que eu digo isto? Porque há instantes também na televisão iraniana surgiu a notícia que, e pelo menos foi lido assim, através de fontes ligadas ao governo iraniano, e foi dito que os indivíduos, que os iranianos já estavam a afirmar que este ataque tinha sido um sucesso, tremendamente bem sucedido. Ou seja, ainda nem sequer chegaram aos alvos propriamente ditos. Ainda nem sequer se sabe se vão atingir algum ou se vão ser neutralizados. Mas o que interessa é conseguir demonstrar ao mundo inteiro que conduziram o maior ataque, o maior lançamento de drones de uma só vez, de que há memória em toda a história da humanidade.
Portanto, isto por si só já é suficiente para que considerem, para que seja considerado um ataque bem sucedido e em termos de retaliação. Mas a verdade é que os guardas revolucionários consideram isto uma operação conduzida contra Israel. Eu estou agora a ver que o tweet da missão permanente do Irão nas Nações Unidas, onde se diz que foi conduzido, justificado este ataque no quadro do exercício do direito inerente à legítima defesa, no quadro do artigo 51 da Carta, e eu posso dizer-vos que, portanto, que o Irão não parece ter pretensão de conseguir, de voltar, de retomar o ataque e de intensificar ou até mesmo vir a expandir o seu ataque. Ou seja, isto parece ser um ataque que de facto é retaliatório e que tem como alvo e como objetivo demonstrar que se está a atacar em retaliação pelo ataque e por outros ataques cometidos pelos israelitas. Ainda assim, tenho que vos dizer desde já uma coisa. Apoie-se ou não a pretensão iraniana quanto à questão de. Ou acuse Israel relativamente a tudo aquilo que tem feito a nível global, a verdade é que eu não posso acompanhar esta alegação do artigo 51, a utilização do artigo 51 por parte do Irão, não posso acompanhar este entendimento, porque para que haja lugar à legítima defesa é necessário que, essa legítima defesa tem de ser necessária, tem de ser imediata e tem de ser proporcional. Se proporcional até se pode aceitar que seja, a verdade é que não é necessária, sobretudo para vingar qualquer tipo de ataque que Israel conduziu há 2, 3, 4, 5 dias. Portanto, não há lugar ao entendimento de que, se não existe nenhuma perspectiva de ataque iminente que possa comprometer uh, algum interesse, estratégico ou não, iraniano, a verdade é que, passadas 24, 48, 72 horas, o que seja, conduzir um ataque desta natureza, por mais, é mais uma retaliação e nem sequer se pode, do que propriamente uma legítima defesa. Aliás, não se pode qualificar isto como legítima defesa em toda a linha. Isto é o Irão a tentar justificar a normalidade ou a legalidade desta sua ação, desta sua operação, mas a verdade é que não é possível conseguir justificar isto à luz do direito internacional. Não quer dizer que não se faça por variedíssimos países, não é o caso. Mas, a menos que o Irão consiga indicar que estava em vista, ou que estava muito próximo, que estava iminente, um novo ataque israelita, com base nos argumentos que foram tornados públicos até o momento, não é possível defender que estamos perante uma situação de legítima defesa. É muito mais honesto dizer-se que se está perante uma retaliação e é preferível que o Irão assuma essa retaliação do que propriamente o Irão poder assumir outro tipo de tese. Já diferente, e aquilo que nós também nos devemos questionar e que vai ser interessante acompanhar nas próximas horas, é perceber aonde é que se dirigem verdadeiramente estes drones, estes mísseis balísticos. Terão como objetivo alvos militares? Bom, eu posso-vos dizer que os drones, os também conhecidos como gerânios, o que vos posso dizer é que têm mais ou menos esta dimensão, portanto, que eu vos estou aqui a tentar mostrar neste momento, esta dimensão, e apesar de terem uma composição interior destinada a causar o maior número de danos nos alvos aos quais são dirigidos, a verdade é que os drones iranianos não têm capacidade para conseguir produzir qualquer tipo de dano significativo em infraestruturas com uma blindagem significativa ou até mesmo em matéria militar. É muito questionável que possa ter
ahm, que possa ter este tipo de danos que à partida poderiam ser perspectivados. Ou seja, toda a gente está aqui a pensar, quando nós pensamos, por exemplo, nos drones ucranianos contra solo russo ou vice-versa, aquilo que nós vemos é que é muito difícil e é muito pouco provável que cada um desses ataques, cada um desses drones, consiga causar níveis de danos no sentido de destruir infraestruturas, por exemplo. É muito difícil que isso possa acontecer. Já diferente também é nós falarmos dos mísseis balísticos. Os mísseis balísticos já estamos a falar de meios, falamos de aeronaves não tripuladas, são também uma espécie de drones, porque o drone é uma aeronave, é um veículo aéreo não tripulado. Aqui nós falamos propriamente de uma aeronave que também não é tripulada, mas que é conduzida e direcionada a um determinado alvo. A quem é que se dirigem estes ataques? Serão infraestruturas militares ou serão a outras? Será com qualquer outro tipo de objetivo? É o que vamos saber nas próximas horas, a quem quiser continuar a saber e a acompanhar estes ataques que estão a ser conduzidos, ou que foram conduzidos e dirigidos pelo Irão a Israel. Agora perguntam vocês, mas nós teremos envolvimento dos Estados Unidos, do Reino Unido, de qualquer outra força, para suster este tipo de ataques? Eu posso vos dizer que não é expectável que fragatas ou porta-aviões dos Estados Unidos que estejam posicionados no mar Mediterrâneo ou até também no Índico, não é expectável que eles possam ter qualquer tipo de impacto direto na destruição e na neutralização deste tipo de equipamentos. Ou seja, para poder neutralizar de acordo com aquilo que já me pude informar até noutros contextos, por parte de especialistas militares, a verdade é que a aeronave, fragatas e até mesmo porta-aviões que estejam estacionados em determinados locais, a única coisa que podem fazer é limitar-se a ver se passarem mais ou menos no seu raio de ação e de visão. Portanto, é necessário que, para poder neutralizar, se recorra desde logo aos meios de neutralização eletrónicos que Israel possui. Depois, Israel também possui sistemas de defesa antiaérea Patriot, tem sistemas Patriot, com os quais espera também ajudar a neutralizar este tipo de ataques que sejam, este tipo não só de drones, como também de mísseis cruzeiros. Depois, é expectável que o restante trabalho seja feito pela Força Aérea. Seja ela a israelita, seja ela a britânica, como já existe notícia de que o Reino Unido está a mobilizar os meios da Força Aérea para ajudarem a neutralizar e a conseguir eliminar a ameaça que impende sobre este tipo de drones e também de mísseis balísticos conduzidos pelo Irão contra território israelita. Portanto, ou seja, é expectável, basicamente, que eles tentem, no ar, tentar neutralizar de alguma forma, destruindo-os antes mesmo de eles poderem aterrar. Portanto, é isto que é expectável do sistema de defesa israelita. Isto e também do Reino Unido. Agora, vamos pôr à prova como é que funciona os sistemas de defesa antiaéreo israelitas contra uma ameaça desta natureza. Até porque não é por acaso que o Irão recorre a um número expressivo e significativo de drones e de mísseis balísticos. Portanto, o grande objetivo para já, e o que é expectável, é que sejam disparados e mobilizados vários drones e vários mísseis, na expectativa de tentar perceber desde logo onde é que estão posicionados os meios de defesa antiaéreos de Israel e depois, por outro lado, perceber qual é que é a capacidade de reação de Israel para, eventualmente, futuros ataques que possam vir a ocorrer. Ou seja, é mais expectável que o número, a quantidade, representa desde logo uma mensagem, tem uma mensagem com uma finalidade política, que é de mostrar ao país e mostrar ao mundo, nós realizamos o maior ataque de que há registro na história da humanidade com o uso de drones e também, ao mesmo tempo, com uso de mísseis balísticos. E depois, por outro lado, é o de distrair as atenções
de alguma defesa antiaérea israelita para poder eventualmente aproveitar outros meios através dos quais conduzirá a outro tipo de estragos em território israelita. Se é expectável ou não que Israel possa responder a partir daqui ao ataque iraniano, eu digo-vos que o cenário mais provável de acontecer é Israel responder se e na medida em que tenhamos danos, a avaliação que vier a ser feita dos danos causados por este ataque de drones e de mísseis balísticos também. Porquê? Porque se Israel conseguir neutralizar todos, ou praticamente todos, e não causar danos de maior, o que é certo é que isto para Israel pode passar com uma intensificação, um agravamento do discurso de Israel contra o Irão, mas não necessariamente passar pelo recurso a uma resposta por meios balísticos ou militares. Se este ataque vier a produzir danos significativos no território israelita e contra os militares israelitas, é muito pouco provável que Israel não reaja. Agora, o que é certo é que eu já acompanho aqui aquilo que o Sr. João Lites diz. Não é preciso ter conversa, não é bem assim. Quer dizer, nós temos de explicar e temos de enquadrar. Agora, o Irão aproveitou, acompanha em certa medida a possibilidade de isto ser um teste ao famoso Iron Dome, portanto, ao sistema de defesa antiaéreo israelita, para perceber qual é que é a capacidade de reação que Israel acaba por ter. Portanto, o objetivo não é... Tanto assim é que, como eu vos disse logo ao início, o Irão ainda, os seus mísseis e drones ainda nem sequer chegaram ao território israelita, nem aos alvos, e já o Irão considerou esta missão um tremendo sucesso. Portanto, isto não é expectável que nas próximas horas venhamos a ter algum outro tipo de ataque por parte, por iniciativa israelita ou por iniciativa iraniana, e serve ao mesmo tempo como aviso e serve sobretudo também para consumo interno. Mas, ao mesmo tempo, é um alerta dado pelo Irão no sentido de que poderá vir a responder se Israel continuar a atacar não só a Palestina, interesses palestinianos, como também pessoas e alvos privilegiados ligados à estrutura de poder do Irão. Um outro aspecto que eu gostaria de assinalar é que, desde o dia de ontem, que eu me tenho cruzado com algumas notícias que mostram que o sistema, este tipo de ataques, esta retaliação, poderia ser utilizada, por exemplo, para que, ao mesmo tempo, isto pudesse ser aproveitado poderia ser aproveitado pela Rússia para conduzir uma ofensiva em larga escala em território ainda ucraniano. Porquê? Por várias razões. Desde logo porque existe uma distração e existe um virar das atenções, uma concentração de meios claramente canalizados para Israel. Há um desvio dessas atenções do lado ucraniano. Não é por acaso que existem várias notícias que demonstram que há uma intenção de reduzir o apoio à Ucrânia e de reforçar o apoio a Israel. É realmente, fruto disto, a Ucrânia fica muito mais fragilizada na forma de poder exercer a sua defesa perante o ataque da Federação Russa, mas com esse desvio de atenções e com esse desvio de meios para Israel, vamos ver até que ponto é que se materializa ou não esse aproveitamento do lado russo perante este estado das coisas, para que a Rússia possa desencadear uma ofensiva, eventualmente em larga escala, contra a Ucrânia. Portanto, vamos ver, mas a verdade é que isto é um pouco como aquela lógica da manta. A manta não dá para esticar e para cobrir tudo, ou seja, se esticamos para um lado, destapamos do outro e vice-versa. O que é certo é que não é expectável que o Irão possa vir a conduzir novos ataques. Esses ataques já terão encerrado, já terá acabado a vaga de ataques e agora é esperar para podermos perceber onde é que vão aterrar
Ahm, e onde é que vão cair, onde é que se vão despenhar e causar eventualmente danos, todos esses drones e esses mísseis. Este vai ser o exercício que nós vamos fazer nas próximas horas. O que é certo é que os Estados Unidos continuam a dar o apoio incondicional e não me parece que exista do lado iraniano uma vontade de querer causar problemas para si próprio e de iniciar uma nova frente de ofensiva que possa colocar o Irão diretamente num qualquer tipo de conflito armado, ou com Israel, ou com qualquer tipo de aliados ocidentais, do bloco ocidental, que apoiem Israel. Portanto, para já, esta é, diria eu, a análise possível e com base nos elementos todos que nós temos, que se podem fazer de momento, e vamos ver, acima de tudo, o mais interessante disto vai ser perceber quais é que são, qual é que será a capacidade de Israel para conseguir neutralizar esta, que a CNN já qualificou como o maior ataque de drones de uma só vez, de toda a história da humanidade. Portanto, vamos perceber como é que as coisas evoluem. Sei que já estão a ocorrer explosões um pouco por todo o Estado de Israel, porque à medida que vai havendo lugar a essa interseção de mísseis e também de drones. E para já, eu ficaria por aqui. Acho que este é o balanço inicial que nós podemos fazer, a leitura inicial que podemos fazer desta operação, operação qualificada pelo Irão, como sendo a sua promessa é verdadeira, que o Irão conduziu contra Israel. Vamos perceber agora quais é que serão os próximos desenvolvimentos, até porque, de momento, com base naquilo que temos, é tudo basicamente chover no molhado. Portanto, deixei aqui os principais tópicos para reflexão, vamos acompanhar e vamos perceber como é que evolui. Deixo desde já os meus votos de muito boa noite a todos, que tenham um ótimo descanso e aqueles que não dormirem que vão acompanhando a evolução do destino dado a estes drones e também a estes mísseis. Tenham todos uma noite descansada. Até amanhã.